Fala galera do primeiro ano, vamos efetuar aí a correção da nossa atividade do dia 19/11/2020. A nossa primeira questão diz o seguinte: um bloco de massa 10 kg desliza para baixo sobre um plano inclinado. Sabe-se que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é de 0,8 sobre raiz de 3. Calcule a aceleração do bloco. Essa questão, pessoal, que faltou foi uma imagem, como eu falei para vocês, né? Que nessa imagem tinha um ângulo aqui no plano inclinado de 30 graus, né? Esse era o valor que vocês iam precisar, né? A primeira questão. Aí nós tínhamos o bloco deslizando, o plano, né? Um atrito. Vou olhar aqui na questão de novo. E Mi, né? Igual a 0,8 sobre a raiz de 3. O bloco tem massa 10 kg. E a relação da gravidade ele manda adotar 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Aí quer saber qual é a aceleração que o bloco vai sofrer nessa descida, certo? Beleza? Então, gente, ó, se eu quero saber qual a aceleração, eu tenho que saber quem são as forças que estão atuando aí no bloco, né? Então nós já vimos que na decomposição nós temos o peso aqui da componente X, então o PX, né? E se tem atrito, tem uma força aqui contrária, que a gente chama de força de atrito. Beleza? Tem também a força normal, que está direcionada aqui para cima. Ambos tudo são força, então tem que colocar aqui a setinha. E aqui na vertical temos o peso na componente Y. E aqui o peso normal. Certo? Só que quem são as forças aí que estão influenciando no movimento? O PX e a força de atrito, né? Que estão na mesma direção do movimento. Tudo bem? Então, se eu quero saber a aceleração, eu tenho que aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração, né? Aí quem são as forças resultantes, ó, que estão influenciando no movimento? É o peso na componente X e a força de atrito. Mas só que estão em sentidos contrários, certo? Vai ficar um menos a outra, a maior menos a menor. Se o bloco está deslizando para baixo, significa dizer que a força PX é maior do que a força de atrito, né? Então aqui temos a PX, né? E a força de atrito. Como o bloco está deslizando, o PX é maior do que a força de atrito. Então ela vem primeiro, ó. Peso na componente X menos. Por que menos? Porque estão em sentidos contrários. Menos a força de atrito, que a gente chama de FAT, né? Aí igual a massa vezes a aceleração. Ok, galerinha? Desculpa a voz aí, é porque eu tô meio gripado. Só que eu não tenho quem é esse PX, né? Por isso que naquele vídeo eu mostrei quem era a componente PX e como é que calculava. Então aqui eu já vou direto. Vamos fazer aqui calcular o PX, ó. PX é o peso vezes o seno do ângulo, né? Então PX vai ser igual ao peso, que é massa, vezes a gravidade, vezes o seno do ângulo, que é 30 graus. Ó. Então PX é igual a massa, que é 10, aceleração da gravidade 10, e o seno de 30 é 1/2, né? Então o peso na componente X vai ser 10 vezes 10, 100, 100 dividido por 2, 50 newtons. Então esse é o valor do PX, né? Então já vou colocar aqui, PX é 50. Menos força de atrito. Quem é a força de atrito? Eu vou fazer aqui separado, ó. Força de atrito, a gente viu que é o coeficiente de atrito, seja ele cinético ou estático, né? No caso aqui é o cinético, porque o bloco está em movimento, né? Vezes a força normal. Então a força de atrito vai ser igual o coeficiente de atrito cinético, né, que foi dado na questão,
é 0,8 dividido por raiz de 3. A normal é igual ao peso, né? Da componente o quê? A normal é igual ao peso na componente y. Então vou fazer aqui separado também. A normal é igual ao py. Ou seja, a normal vai ser igual a P vezes o cosseno do ângulo, né? O PX é P, peso vezes o seno, e o PY é P vezes o cosseno. A gente já tinha feito essas definições, né? Então a normal vai ser o peso, que a gente viu que é massa vezes a gravidade. A massa é 10, a gravidade é 10, e o cosseno do ângulo, que no caso é o ângulo 30 graus, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, não é isso? Então a normal vai ser igual a 50 vezes raiz de 3, né? Então aqui fica 50 vezes raiz de 3, não tem a normal. Então a força de atrito vai ser igual a raiz de 3, cancela com raiz de 3, aí fica 0,8 vezes 50, que é a mesma coisa de 5 vezes 8, que é 40 newtons. Encontrei a força de atrito, agora eu volto para cá. Ó. Força de atrito é 40, igual a massa 10 vezes a aceleração, que é o que nós queremos saber. Então, olha o passo a passo que a gente fez aí, galerinha. Primeiro a gente encontrou que era o PX, para poder substituir, né? Porque é a força maior. Depois, a força de atrito. Como a gente não tinha aqui a normal, a gente encontrou aqui pela definição, né? Que normal é igual ao peso na componente Y. Só olhar aqui a direção que eles estão apontados. E volta substituindo e encontrando os valores, né? Chegamos a isso. 50 menos 40 vai ser 10. Igual a 10 vezes A. Então A vai ser igual a 10 dividido por 10. A igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então esse é o valor da aceleração. Essa primeira questão aí, galera. Então vamos dar uma pausa aí e anota. Vamos para a próxima. Vamos para a questão 2, que diz o seguinte: a figura representa um bloco de massa 10 kg inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal S. No local em que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, aplicando-se ao bloco uma força horizontal F de intensidade 40 newtons, observa-se que o bloco não sai do lugar. Olha a informação importante, né? O bloco não sai do lugar, mesmo ela aplicando essa força. Determine os possíveis valores para que o coeficiente de atrito estático, né? O coeficiente quando o objeto está parado, né? Entre o bloco e a superfície. Determine esses possíveis valores. Beleza, gente? Então é o seguinte. Se ela aplicou uma força de 40 newtons e o bloco não saiu do canto, significa dizer que a força de atrito superou essa força, né? Ou seja, a força ela ainda está igual à força de atrito. Tá certo? Então, o que acontece? A força que ele aplicou foi 40 newtons. A força de atrito é o coeficiente vezes a normal, onde esse coeficiente é o estático, porque o bloco ainda permaneceu parado, né? Então fica 40 igual μ estático. Normal é massa vezes a gravidade, né? Então a massa é 10 e a gravidade é 10. Fica 10 vezes 10. Então fica 40 igual μ estático vezes 10 vezes 10, 100. Aí esse 100 está multiplicando e vai passar dividindo. μ estático vai ficar igual a 40 dividido por 100. Corta aqui um zero com zero. μ estático vai ser igual a 4 dividido por 10, 0,4. Certo? Então esse é o valor do coeficiente de atrito estático, né? E lembra dessa definição aqui. Em vários casos você vai poder usar isso, ó. Se ainda o bloco mesmo sendo aplicada a força,
permanecer parado significa que a força que você aplicou foi igual à força de atrito. Pronto. Tá certo? Se acontecer isso, é porque essas forças ainda são iguais. Você aplicou uma força F e não deslocou o bloco, né? Porque o atrito ainda segurou. Certo? Então, é isso. Vamos para a próxima. Terceira questão. Diz o seguinte, gente. A figura representa um homem puxando um carrinho sobre o qual está apoiada uma caixa de massa 5 kg, igual a 5 kg. Tem um cara puxando aqui a caixa, né? A caixinha tá puxando aqui 5 kg. A aceleração da gravidade no local roda G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado. E o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o carrinho, o coeficiente é igual a 0,40. Estático. Calcule o valor máximo para a aceleração do carrinho. Valor da aceleração. De modo que a caixa acompanhe o movimento do carrinho sem escorregar, né? Porque se ele puxar aqui com a força maior do que o atrito entre as duas aqui, a caixa vai deslizar, tá certo? Então, qual é a aceleração máxima? Vamos calcular, né? Então, se eu quero a aceleração, aplicamos a segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Qual é a força resultante que vai atuar aqui? É a própria força de atrito. Então, força de atrito igual a massa vezes aceleração. Beleza? Porque não tem outra força aí entre esses dois. Ah, mas tem a força do rapaz que está puxando. O rapaz está puxando o carrinho. O atrito é entre a caixa e o carrinho. Certo? Então vamos lá. A força de atrito é o coeficiente vezes a normal. É igual a massa vezes a aceleração. O coeficiente normal é massa vezes a gravidade, né? Que a normal é o peso, quando a superfície é horizontal. É igual a massa vezes a aceleração. Cuidado, tem muita gente que confunde, né? A normal é igual ao peso quando está aqui na horizontal. Quando está no plano inclinado, é diferente, tá certo? A normal é igual ao P na componente Y. Beleza, então vamos lá. Ó, temos o M dos dois lados multiplicando, ó, então eu posso cancelar. Então, se eu quero saber a aceleração, é só multiplicar o coeficiente vezes a aceleração da gravidade. Então, a aceleração vai ser igual ao coeficiente, que é 0,40, vezes a gravidade, que é 10. Então, a aceleração vai ser igual a 0,40 vezes 10, vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a nossa resposta. Certo? Tem que segurar com essa aceleração aí. E se aumentar a aceleração, a caixa escorrega aqui de cima do carrinho. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá, a quarta questão, gente. Quarta questão aí nós temos três situações aí para a gente analisar. E é o seguinte: os três blocos da figura, de mesmo material e mesma massa igual a 1 kg, massa igual a 1 kg, inicialmente em repouso sobre a superfície plana e horizontal, estavam submetidos às forças FA, FB e FC. Certo? Ó, FA 2,5, FB 3,5 e FC 4,5. Que foram crescendo desde o zero até os valores indicados. Os coeficientes de atrito estático e cinético são respectivamente: o coeficiente de atrito estático é igual a 0,35 e o coeficiente de atrito cinético é igual a 0,25. Estou tentando ler aqui, gente, essas questões do TD que está no celular. É por isso que eu fico me abaixando para poder
visualizar, tá certo? Vai dar certo. Determinar as forças de atrito FA, FB e FC. Aí o use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber quem é FA, que é a força de atrito A, força de atrito B e a força de atrito C. Certo? Aqui, você se pergunta, ele deu dois coeficientes, o que eu vou usar? Porque em cada uma delas, a gente vai usar isso aqui, ó. Força de atrito é igual a μ vezes a normal. Então a gente tem que fazer aqui uma análise de qual bloco está em movimento e qual bloco está parado. Como é que eu vou saber se o bloco está parado ou em movimento? Bom, vou calcular a força de atrito. Se a força de atrito for maior do que a força aplicada, ou igual, é porque o bloco ainda está parado. Se a força de atrito for menor do que a força aplicada, é porque o bloco está em movimento. Então, se tiver parado, eu uso o μ estático, né? Se tiver parado, eu uso o μ estático. Se tiver em movimento, eu uso o μ cinético. Então, vamos lá. Como é a mesma massa, eu vou calcular a força de atrito aqui de uma vez só. A força de atrito é o coeficiente estático, né? Vamos supor que os três estivessem parados. 0,35 vezes a normal. A normal é igual ao peso, que é massa vezes a gravidade. A massa é 1 kg, a gravidade é 10. Então a força de atrito vai ser igual a 0,35 vezes 1 dá 0,35 vezes 10 dá 3,5 newtons. Então essa é a força de atrito que está agindo aí nessas três caixas. Então, vamos analisar qual está parado e qual está em movimento. Na primeira situação aqui, nós temos que a força de atrito é 3,5. O valor da força aplicada é 2,5. Então, essa força que eu vou aplicar aqui de 2,5 consegue romper esse atrito de 3,5? Não, porque é menor. Então, se ela é menor, eu não vou conseguir deslocar a caixa. Aqui, a caixa vai ainda estar parada. Beleza? Por quê? Porque a força de 2,5 não vence a força de atrito, que é 3,5. Tranquilo? Na segunda situação, então aqui se eu quero saber quem é a força FA, a força de atrito A é igual a 3,5 newtons. Está calculado aqui. Na situação B, né? Usando a mesma definição, porque é a mesma massa, né? Nós vamos obter, se o objeto, se ele estiver parado, o atrito, a força é 3,5. A força que o cara vai aplicar é 3,5. Sentidos contrários. Então essas forças vão se anular e o objeto continua parado. Então não tem movimento ainda, está parado. Na segunda situação. Então qual vai ser a força FB? Força de atrito B? Mesmo cálculo. Mesmo cálculo, mesmo cálculo. 3,5 newtons. Enquanto a força de atrito for maior do que a força que eu vou aplicar, o objeto não vai sair do canto. Ou se chegar a ser igual, como nessa questão aqui, ó. A força de atrito é 3,5 do objeto parar. A força que eu vou aplicar é 3,5. Então, forças iguais em sentidos opostos, elas vão se anular. Não vai sair do canto. E por último, a força FC, né? Quando o objeto está parado, a força de atrito é 3,5 dessa caixa. A força que o cara vai aplicar aqui é quanto? 4,5. Então, ó, a força que eu vou aplicar é maior do que o atrito. Então, a caixa vai se deslocar, né? Então, ela vai estar em movimento. Olha a análise física como é. Então, nesse caso aqui, como a força que eu vou aplicar é maior do que a força de atrito, o objeto vai estar em movimento. Agora eu vou usar essa mesma regra? Não. A força de atrito C é μ cinético vezes a normal. Agora está aqui a justificativa, porque ele dá os dois coeficientes. Essa é a opção que eu vou precisar. Então a força de atrito C vai ser igual o μ cinético, que é 0,25 vezes a normal. Normal é o peso, então a massa vezes a gravidade. Massa é 1 kg, a gravidade é 10. E nas três situações, o bloco tem a mesma massa. Beleza? Então agora eu vou multiplicar.
Então a força FC vai ser igual a 0,25 vezes 1, dá 0,25, vezes 10, 2,5 N. Então essa é a força de atrito. Então a força de atrito na primeira situação e na segunda situação dá igual. E na terceira situação dá diferente porque o objeto está em movimento. Beleza? Olha aí. Vamos para a quinta. Bom, muito bem. Quinta questão diz o seguinte: um bloco de massa M, está apoiado em um plano inclinado. Então, não foi dado valor aqui, né? Só tem que é um bloco de massa M, né? Está apoiado aqui sobre um plano inclinado. Que possui um ângulo alfa com horizontal. Um ângulo alfa com a horizontal. Sabendo que o bloco desliza sem atrito, ou seja, não tem força de atrito, quem vai ser responsável por puxar esse bichinho aqui é a chamada PX, né? Determine o módulo da aceleração do bloco e o valor da força normal que a superfície faz nele. Considere que o módulo da aceleração da gravidade é G. Então a aceleração da gravidade é G. Ele quer saber qual é a aceleração do bloco e qual é o valor da força normal. Aí não foi dado valor nenhum. Foi não. Então a gente vai usar as letras mesmo. E os nossos conhecimentos. Tá certo? Então vamos lá. Se eu quero aceleração, eu vou partir pela segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante. Qual a única força que vai ser responsável aí pelo movimento? Já que não tem atrito, ó, não tem atrito. Se tivesse atrito, ficava o PX menos a força de atrito. Igual naquela questão anterior. Como não tem atrito, é só o PX. É a força resultante. PX igual a massa vezes aceleração. Aí nós sabemos quem é o PX, né? O PX é peso vezes o seno do ângulo alfa. Igual a massa vezes a aceleração. Quem é o P? É massa vezes a gravidade. Vezes o seno do ângulo alfa. Igual a massa vezes a aceleração. Massa dos dois lados, ó, cancela. Fica a aceleração igual gravidade vezes o seno do ângulo formado. Esse aqui é até uma regrinha, né? Se o plano não tem atrito, o plano inclinado não tem atrito, você pode ir direto por essa fórmula que você encontra a aceleração. A segunda coisa que ele pede é a força normal. A força normal, ela está bem aqui, ó. Ela não é anulada, ela existe, mas está sendo cancelada com o peso na componente Y, né? Então, se eu quero saber quem é normal, é o peso na componente Y. Ou seja, a normal vai ser peso vezes o cosseno do ângulo alfa. Então a normal vai ser igual ao peso, que é massa vezes a gravidade, vezes o cosseno do ângulo formado. Então é assim que eu encontro a normal. Olha aí. Beleza? Então vejam que é fácil, né? Nesse caso aí não tem os números, né? Mas a gente usa as letras. Mas a maneira de fazer é a mesma, tá certo? Então, um forte abraço e vamos prosseguir nos nossos estudos.